Você conhece ou já ouviu falar de Owl Ball? Não, cara, não é um brinquedo, não é um jogo, é um nome. Se você não conhece, eu vou apresentar hoje esse diretor que é considerado o diretor mais odiado pelos críticos de cinema em todos os tipos de filme e é considerado também o pior diretor da história do cinema. Mas antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu like bagual e acione o sininho para você ver todas as nossas postagens, ok? Está começando mais um Troço de Nerd, artistas desconhecidos. Em 22 de junho de 1965, nascia um diretor chamado Owl Ball. Ele é um diretor, ex-diretor, na verdade ele parou de fazer filmes. Ele é um ex-diretor alemão que estudou na Universidade da Colônia, onde se formou em literatura, ou seja, entre parênteses, letras. Em alguns de seus filmes, como Sid, Assassino em Série, Postal, Alone in the Dark, House of Dead, estão entre os 100 piores filmes de todos os tempos, segundo a avaliação pública da Internet Movie Database. E por isso, em 2009, foi indicado ao prêmio Framboesa de Ouro com pior carreira cinematográfica e na categoria a qual ele foi o único concorrente. Conhecido por sua personalidade agressiva, Ball já declarou que seus críticos são donzelas e chamou as pessoas que o atacam de seus filmes na internet de nerds. Até parece que ser chamado de nerd é ofensa. Eu sou nerd com muito orgulho. Mas ele é um ex-boxeador amador e por isso passou a convidar esses críticos que viviam jogando pedra, entre parênteses, nele, viviam criticando ele, chamou esses críticos para que eles fizessem, que eles tentassem derrotá-lo numa luta de boxe. Essa luta de boxe teve uma empresa que patrocinou e foi chamada de Raging Ball. Então eles faziam as apostas, tanto no Ball como no crítico, e quem perdesse, quem ganhasse, ficava com o dinheiro das apostas. Isso aí é uma forma meio idiota de falar sobre por que um diretor que é um ex-pugilista convida os críticos para ir fazer uma luva com ele. Bom, eu vou explicar um pouquinho por que eu estou lendo sobre isso. O Owl Ball foi um dos únicos diretores que se arriscou a trazer várias pérolas do videogame para o cinema. Ele tem muitos filmes. Se eu trouxer para vocês aqui todos os filmes, o vídeo vai ficar desse tamanho. Então eu vou trazer para vocês alguns filmes bons do Owl Ball. Entre eles, vocês conseguem encontrar isso nos canais de streaming. Tem alguns bons filmes que vocês vão ver. Por exemplo, O Campeão de Hitler é um filme filme bom, dirigido pelo Owl Ball. Tem uns documentários sobre o próprio Owl Ball, como You Are the Owl Ball History. Tem filmes que ele roteirizou, aliás, que ele foi diretor, não roteirizou, como por exemplo Rampage, que é uma espécie de franquia de assassino. Mas eu vou dizer pra vocês, um dos melhores filmes que eu vi do Owl Ball, tem alguns filmes que são terríveis, mas o Blood Rain pra mim foi um dos melhores filmes. Pra vocês terem uma ideia, o cara é odiado pela crítica, mas o cara conseguiu trabalhar com Jason Statham, com Ben Kingsley, sim, o Sir Ben Kingsley. Pra quem não vê, Ben Kingsley é um dos maiores atores ingleses que atua em Hollywood, ganhador de Oscar também, já ganhou um Oscar. E sem dizer que ele também consegue financiar seus filmes com alguns pequenos patrocínios. E ele ganhou muito dinheiro com isso, muito dinheiro mesmo. Porque Blood Rain, por exemplo, é um bom filme. Em Nome do Rei, que é com Jason Statham, também é um bom filme. Mas claro, a gente tem algumas pérolas, como House of Dead, que era um jogo da Sega, que
que inclusive era um jogo que tinha uma pistolinha no fliperama, pra quem não se lembra. Tinha uma pistola, era um jogo de tiro, na verdade, com uma câmera que vai se movimentando. Mas tem alguns filmes bons, por exemplo, esse Um Homem contra Wall Street eu vi, assisti, é um bom filme. O Uwe Boll nada mais é que é um diretor, digamos, ele faz filmes para ele. Ele não é um diretor que teve como eu falei, ele sempre foi muito criticado, mas alguns filmes a gente consegue ver que ele tinha uma boa criatividade e seus roteiros não eram tão ruins assim não. Esse filme que eu acabei de falar para vocês, O Homem contra Wall Street, é um bom filme. Ele fez algumas pérolas, como Postal, que é um jogo que tinha no videogame também, mas o interessante é que ele conseguia transpor do videogame, sem medo nenhum, sem medo de ficar ridículo, para as telas do cinema, para o filme. Ele conseguia transpor isso. Postal, por exemplo, é um jogo que não tem pé nem cabeça, simplesmente tem que chegar e matar as pessoas. Ele fez isso, ele fez um filme exatamente sobre isso, sem pé nem cabeça. Ele pegou o jogo Far Cry e fez o filme sobre Far Cry. E eu vou dizer pra vocês, não é tão ruim o filme não. O Blood Rain, gente, a mesma coisa. Ele pegou o jogo e, acreditem, é muito parecido com o jogo. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu assisti Street Fighter no cinema, né, com o Jean-Claude Van Damme, dirigido e produzido pelo Steve Souza. Steve Souza, se eu não me engano é esse o nome do diretor. Um diretor brasileiro, um produtor brasileiro. Cara, o Street Fighter, perto de Blood Rain ganhou o Oscar como melhor filme. Porque Street Fighter, mesmo tendo Van Damme, meu Deus do céu, é pior que os filmes do Uwe Boll. Então vou dizer que existe um pouquinho de implicância assim, com esse ex-diretor alemão. Um filme também que é bem interessante, A Última Tempestade. É um filme que, como ele é um diretor independente, alguns filmes ele mostra muito o talento dele. O Uwe Boll, ele parou de fazer filmes simplesmente porque, na opinião dele, os filmes, o cinema, ele sempre disse o seguinte, que ele sempre disse que ele sempre costumava se defender dizendo que as críticas, fazer que seu trabalho é lucrar com ele e com seus detratores. São pervertidos emocionais que estimam em demasia obras fictícias de videogame. Eu acho que o Uwe Boll, comparado a outros diretores que trazem obras, como por exemplo Street Fighter, que foi terrível, o Mortal Kombat 2, que eles lançaram, não é muito bom, mas o Mortal Kombat 2, que foi terrível também, Mario Bros, gente, que foi trazido por um diretor de Hollywood. Se a gente pegar esses filmes ruins de videogame, cara, o Uwe Boll fez o que nenhum diretor fez, sem medo. Ele pegou o jogo e transpôs pro filme. Quem é que vai gostar dos filmes? Quem joga videogames. Quem jogou Postal vai olhar o filme do Postal e vai gostar do filme. Quem jogava House of Dead vai olhar, quem jogava House of Dead lá na década de 90 vai olhar House of Dead e vai gostar. Quem jogou Blood Rain, como eu joguei, eu era apaixonado pelo jogo, vai olhar o filme e vai gostar. O Uwe Boll é um diretor que, sem medo, ele conseguiu transpor essas obras para dentro. Umas boas, outras ruins. Às vezes, efeitos especiais nem tão bons assim, mas ele trabalhou com atores muito bons, como o Ben Kingsley, que eu citei, e o Jason Statham. Então, vale a pena a gente ter um pouquinho mais de respeito por esse diretor, que apesar de ter sido muito criticado, o cara, hoje em dia os filmes dele são considerados cults. Eu tenho vários filmes aqui que eu posso dizer pra vocês. Tem alguns filmes que são uma porcaria, né, gente? Esse Postal mesmo é uma porcaria. Mas eu vou ser bem sincero com vocês, não é todos os filmes. Alguns filmes que não são baseados em videogame, como por exemplo, A Última Tempestade, são filmes bons. Não tem nenhum filme excelente para Oscar, porque ele é um diretor independente. Mas alguns filmes como esse, A Última Tempestade,
Stoic também é um filme bem interessante de assistir. Vale a pena dar uma procurada ali, procurem o Ball, procurem os canais de streaming, dá uma chance para esse diretor que tem algumas coisinhas bem boas ali, bem interessantes e bem criativas. Ok? Gente, hoje eu quero dizer para vocês muito obrigado por terem... O canal cresceu um pouco no ano passado e espero que esse ano, 2020, a gente possa chegar mais de 100 inscritos e aos poucos a gente vai crescendo. Ok? Eu sou Juliano Castro e até logo.